animada quando uma porta bate na sua cara. Olhar para ela e dizer, é essa aí que vou tentar abrir. Quem é que faz isso? Muita gente. Mas uma em específico confessou aqui na live que a gente acabou de gravar. A Kathleen Feitosa. A Kathleen, ela é mãe de uma rede chamada GPS, Gestão Pública Sustentável. Interessantíssima, um mergulho na troca de conhecimentos e informações sobre como tornar as instituições mais sustentáveis, como ingressar na agenda, como trocar boas práticas, como avançar numa temática que deve estar no corpo e na mente das instituições. Nesse bate-papo que você vai assistir agora, que durou 1 hora, ela fala muito dessa trajetória e de como implementar, quais são os desafios, quais são as motivações que levam ela a continuar persistindo e avançando e gerando transformações tão importantes. Então, reserve esse 1 hora para você e assiste que você não vai se arrepender. Mulheres Sustentáveis, essa é a primeira de uma série que a gente vai gravar aqui nesse canal. E eu quero você comigo. Tudo bem? Tudo bom? Muito bom ter você aqui. Estou estreando hoje, na verdade, minhas lives no meu perfil. E aí eu decidi fazer assim, eu queria muito conversar com pessoas que estão longe, mas que dividem desafios comuns. E aí eu fiquei pensando, como é que a gente vai fazer isso, né? Aí eu lancei o desafio. Falei, vamos ver se ela aceita o meu convite de estar aqui comigo. Muito bom ter você aqui, Kathleen. Desafio topado e com certeza vai ser muito bom, Geis. Obrigada pelo seu convite. Parabéns pela iniciativa. Acho que a gente tem que ter cada vez mais discussões com essa temática, porque a gente tem muito o que avançar, né? E a gente está tendo uma oportunidade incrível agora de pensar diferente. É verdade, é verdade. Queria que você contasse aqui para o nosso público que vai estar entrando aí na nossa conversa, né, na nossa live, um pouco sobre a sua trajetória, né, e como é que a sustentabilidade começou a fazer parte do seu dia a dia no trabalho. Nossa, tem tanto tempo! Eu comecei a trabalhar com sustentabilidade ainda no Tribunal Superior Eleitoral, um órgão que eu fiquei durante 12 anos, né? Eu sou concursada do quadro do Ministério Público da União, concurso de 1994, né? Logo que eu entrei para o Ministério Público, não deu nem 1 ano, acabei sendo requisitada para o Tribunal Superior Eleitoral, né? E lá, após o período de presidência, né, onde tive a grata oportunidade de participar das primeiras eleições informatizadas no país, que foi em 1996, eu logo em seguida fui trabalhar na área administrativa, né, na área de serviços gerais. E ali comecei a desenvolver, implementar iniciativas de sustentabilidade, mais voltadas para o pilar econômico e para o pilar social, né? A gente trabalhava, tinha um pool, né, de colaboradores que nos auxiliavam na limpeza, né, de uma empresa contratada, e eu comecei a trabalhar a autoestima dessas pessoas, né? As pessoas, os servidores, né, essas pessoas passavam nos corredores e era como se elas fossem invisíveis, elas não tinham um nome, sabe? Era assim, ô fulano, limpa aqui a mesa, ô ciclano, né, limpa aqui esse banheiro. E aí a gente via que o serviço não estava legal, né? O que estava por trás disso? Então, eu fiz um levantamento, né, com essas pessoas e percebi que muitas delas sequer sabiam ler. Né? Não sabiam ler, não sabiam escrever, sabiam assinar o nome. Né? E lá no nosso contrato, né, se você for analisar, isso acontece, né, a maioria dos órgãos, diz que a pessoa tem que ter um certo, né, nível, né, até a 4ª série, até o ensino, né, fundamental, até a 4ª série, e aquilo, né, não estava de acordo com o que estava no contrato.
né? Mas a gente sabe que a gente acaba recebendo, né? Muito pedido, né? O desemprego no país é uma coisa muito grave, muito séria, né? Mais de 2 milhões de desempregados, né? Gente, essa situação não é de hoje, né? É desde lá de trás. E aí, Geisa, nós começamos a fazer um trabalho de resgate da autoestima dessas pessoas. Então, fizemos um levantamento, né? Eu e a minha equipe, né? Descobrimos que essas pessoas realmente tinham necessidade, né? De terem o seu conhecimento profissional aperfeiçoado. Já Então, tinha, né, já tinha algum, dentro do TSE, alguma escola já estava nesse movimento ou ainda não tinha? Porque hoje em não, dia é muito comum não você ter tinha escolas. nada. Não tinha nenhuma iniciativa, né? Isso foi em 98, né? A 3P nem existia ainda, pra você ter ideia. E foi muito bacana, porque a gente conseguiu implementar, na época, o programa Alfabetização Solidária, que foi uma iniciativa da professora Ruth Cardoso, à época do governo Fernando Henrique, que desenvolveu uma série, né, de vertentes, né, do Alfabetização Solidária, Universidade Solidária. E os próprios servidores, nós conseguimos aí angariar vários voluntários, e os próprios servidores fizeram uma capacitação, né, com o método Paulo Freire, que é fantástico, né, e começaram a dar aula para essas pessoas. Né? No que elas começaram a aprender, e essas aulas eram dadas entre uma jornada e outra, dentro do próprio TSE, a informática nos ajudou, cedendo computadores, a engenharia também nos auxiliou, cedendo um espaço. Foi um movimento tão lindo, tão lindo. Nós apelidamos demos o nome de Projeto Quero Ler, à época, né? Já estávamos na gestão do ministro Nery da Silveira, que foi pessoalmente na formatura, porque eles se formaram, né? Descobrimos nesse caminho que vários não sabiam ler nem escrever, né? Não tinham problemas nos olhos, né? Por isso também tinham dificuldade de leitura. Então, nós fizemos campanha de arrecadação dos óculos, levamos no médico, levamos ao cinema. Muitos não tinham nunca ido ao cinema, muitos não conheciam Brasília e as suas maravilhas da arquitetura. Então, nós conseguimos fazer passeios culturais. Então, foi um trabalho assim belíssimo. E a partir daí, a gente começou a perceber uma melhora na qualidade dos trabalhos realizados, dos serviços. Eles passaram a ter voz. Então, começaram a nos dar um feedback. Doutora, aquela área ali mistura o lixo. Doutora, aquele banheiro ali não é legal. Doutora, tem papel higiênico sumindo. E aí uma coisa levou a outra, né? Passamos a substituir os rolos de papel higiênico, né, por rolos grandes, porque realmente sumia, né? E aí veio a 3P, né? Então foi uma vontade que se juntou à outra e a gente conseguiu implementar na Justiça Eleitoral a agenda ambiental da Justiça Eleitoral, né? No âmbito do TSE, né? Então fiquei à frente desse programa alguns anos, acho que uns 10 anos, né? Foi muito bacana, porque teve alguns filhos que eu não sei se é do conhecimento de todas as pessoas. Nós conseguimos implementar o descarte ambientalmente correto de todo o material de eleição. E que é muita coisa, é muito papel ainda, né? Apesar de tornar eletrônico. As pessoas acham que é papel, mas papel era só um detalhe. A nossa maior preocupação, Geisa, era a urna. A urna é um computador, né? Os cabos, assim, um monte de cabo, módulo externo de impressão que foi implementado numa única eleição e não deu certo, que foi na eleição, acho que 2001, 2002. Era muita máquina. E o que acontecia? Os tribunais regionais eleitorais guardavam essas urnas, que já estavam em desuso, elas não conseguiam mais sofrer upgrade de versão, né? Então tínhamos que comprar máquinas novas, mas os regionais tinham
galpões alugados, se não tinham próprio, né? Vigilância paga, energia, água, toda uma infraestrutura para guardar a máquina velha que você não usava mais. Né? Então, eu tive a oportunidade, assim, que eu agradeço até hoje a Justiça Eleitoral, eu conheço o interior de todos os estados brasileiros, mais de 200 municípios, fazendo esse levantamento de estrutura de cartório eleitoral e a estrutura de TRE, e nessa ocasião a gente identificou uma série de problemas, né? Este foi um deles. Então, voltando a Brasília, eu chamei o pessoal da ATI, traz uma urna aqui e desmonta. E eram milhares de peças. E nós começamos a catalogar, né, todas as peças e saber qual era o descarte ambientalmente adequado, como nós poderíamos voltar aquele material para a cadeia de produção. Né? Então, foi feito um trabalho de mapeamento de cada um desses materiais, desses componentes, e foi apresentado à época, à presidência, um projeto, né, de descarte ambientalmente de material de eleição. O papel era só um detalhe. Disquete eram mais de 1 milhão de disquetes. E conseguimos contratar, né, primeiro aprovamos uma resolução administrativa com todos os ministros da casa, à época, e a Justiça Eleitoral, então, fez a sua primeira licitação, modalidade leilão. Antes eu só tinha visto na Caixa Econômica Federal, né, com o descarte dos caixas eletrônicos. Né? Mas para a Justiça Eleitoral era uma grande inovação. Né? Então, esse trabalho ele foi desenvolvido por um grupo que eu tive a oportunidade de estar coordenando, chamado Ecologe, onde a gente juntava tanto a parte de logística, né, de logística de eleição, de informática, quanto a parte ambiental. Né? Então, foi uma parceria muito gostosa de ver como a administração ela consegue, né, trabalhar de forma sistemática, olhando o sistema como um todo. Né? Então, foi um trabalho entre a Diretoria Geral e a TI, e conseguimos, nós, a Justiça Eleitoral, eu até hoje falo nós, eu não estou mais lá, né? Já estou no STJ há muito tempo, já vou para a minha 7ª gestão lá, mas é um projeto que até hoje eu sinto eu sinto que ele faz parte de mim, porque foi uma inovação, né? E acho que a Justiça Eleitoral já está partindo para o 4º ou 5º descarte. Né? Impressionante como são temáticas, né, que vão correndo em paralelo e que tem pouca visibilidade, né, assim, para o público em geral. As pessoas não conseguem, não tem a dimensão assim do desafio que lidar com essa questão, né, interna corporis, né, e principalmente de Brasília conseguir também influenciar toda uma cadeia e perceber, né, o impacto que isso gera. Porque a gente fala sempre da gestão pública, né, e do impacto que ações como essa de sustentabilidade geram em cadeia. Né? Você está falando de um ponto aí importantíssimo, né? Quer dizer, de atuar em algo que é comum a toda a população brasileira, mas que gera elementos que precisam ser descartados e a gente precisa ter essa consciência, né? Qual é a responsabilidade que a gente tem como gestor de levar isso e de fazer da melhor forma, da forma correta, da forma ambientalmente sustentável, que tem impacto no social também, né? Então, assim, você aqui já traz elementos muito interessantes que a gente vai poder também compartilhar um pouquinho mais no avanço, né, desse teu trabalho, mas que a gente consegue perceber por algo que hoje, né, muita gente tem contato. Eu há um tempo atrás, tem alguns anos já, comecei a participar do grupo Gestão Pública Sustentável. Começou no WhatsApp e ficou tão grande, né? Tão imenso, tão diverso. Gente do Brasil inteiro participando, que a gente teve que migrar para o Telegram. e foi um desafio interessante, porque assim, eu não tinha Telegram, não fazia parte, e eu falei, gente, é um grupo que eu tenho que continuar entrando. Assim, o Telegram passou a fazer parte junto, com o desafio de acompanhar assim, o dinamismo e principalmente, né, a possibilidade da gente aprender com o que os demais estão fazendo. Então, assim,
meu contato com a Kathleen foi justamente nesse grupo, né? Porque a gente já percebia como o judiciário, dentre os poderes, já tinha essa temática mais avançada, né? A gente, quando conversa assim, da perspectiva do legislativo, eu atuo no legislativo, a gente sabe que há muitas diferenças estruturais, né, dos órgãos, como eles funcionam, como eles atuam e da maneira que a gente tem que trabalhar para a implementação e para a disseminação disso na própria estrutura. Mas, assim, de qualquer maneira, né, precisa ter gente aguerrida lá e percebendo, né, quanto existe também de desafio, mas também de oportunidade de fazer coisas que realmente mudam a lógica do funcionamento, né? A gente não tem por que ficar acumulando aparelhos, máquinas que podem ter outros usos, podem ser base para outras atividades. Então, assim, é muito interessante poder pensar nisso. E aí, assim, uma curiosidade que eu tenho, Kathleen, de como é que essa rede começou a se formar, né? Porque a gente, dentro dessa história da sustentabilidade, a 3P foi um grande marco, acho que para mobilizar todo mundo, né? Todas as instâncias, os órgãos, os poderes, etc. Porque começou a lançar essa temática e a possibilidade da adesão. Já em si, ela cria uma rede, mas o CNJ também teve uma iniciativa muito bacana de obrigar que todos os tribunais fizessem. Pode falar. Eu vou fazer duas observações antes de responder a tua pergunta. Em primeiro lugar, eu queria deixar registrado aqui meu agradecimento a toda a equipe do TSE, que sempre acreditou, né, e me deixou atuar, me deixou criar, porque eu acho que a gente, como gestor, talvez uma das características principais do trabalho do gestor é você saber delegar. Né? E você acreditar na sua equipe, né? Esse olhar sistêmico, ele envolve isso também, né? Como você trabalhar em equipe, aprendendo sempre a respeitar o trabalho do outro e deixando as pessoas voarem, né? Para que as ideias surjam, para que a inovação venha. E aí, registro meu agradecimento a um dileto amigo meu, que é o Rafael Azevedo, coordenador de logística do TSE, que tocou esse trabalho junto comigo, acompanhado de uma jornalista, colega de profissão sua, a Fernanda Quintanilha, que hoje já está na iniciativa privada. Eu acho muito importante a gente registrar as pessoas importantes que cruzaram a nossa trajetória. Em segundo lugar, gostaria de responder uma pergunta que já foi feita no nosso chat, né? Sobre como entrar no GPS. Eu não posso perder a oportunidade, vou falar agora e queria deixar também esse recadinho no final. A gente está no Telegram, né? Somos um grupo bastante diverso, um grupo de estudo. Lá não tem boa noite, bom dia, feliz aniversário, política, religião. A Geisa sabe disso. A gente apenas, né, compartilha boa prática, compartilha erros, porque a gente aprende muito com o erro do outro, né? Aprende com o acerto, mas aprende com o erro também. E basta entrar em contato comigo, meu celular é 981771078, vou repetir, 981771078, DDD é 61, Brasília, né? O meu e-mail é kathleen@stj.jus.br, se quiser mandar para o e-mail institucional, nós somos um grupo, né, onde vários órgãos participam dessa congruência, né, de visões. Bom, Geisa, muita coisa foi surgindo nesse caminho, né? Quando a A3P veio, ela trouxe uma nova visão que era compartilhada por um, por outro, né? Como você disse, de forma pontual, mas faltava realmente uma convergência de olhar e que ela viesse de forma normatizada. Né? A A3P, ela veio no formato de uma cartilha, de forma voluntária, mas ela veio com uma força muito bacana, porque eu acho que esse despertar, ele já estava acontecendo em vários locais, né? Então, a A3P veio em 99, né? Eu, em 2003, fui para o TRT da primeira região, que é lá no Rio. Lá eu tive a oportunidade de montar
o programa da Agenda Ambiental lá no TRT, também com um trabalho que começou com o pilar social, voltado para as cooperativas. Fizemos um acordo com a Conlurb à época, né? E que até hoje esse programa permaneceu ao longo dos anos e hoje já é uma iniciativa consolidada. Em 2015, veio a resolução do CNJ. A resolução ela veio também de uma iniciativa conjunta, né? O STJ, que eu tô lá desde 2008, né? Quando comecei a montar também um programa de responsabilidade socioambiental, então essa já é minha terceira iniciativa, graças a Deus, de sucesso, né? Mas também errei muito e a gente aprende, né? E procura não repetir erros velhos, né? Erro novo, ok, erro velho, jamais. Minha mãe que me ensinou isso. E aí... Vamos inovar no erro, né? Vamos exatamente. Opa, erro novo, vamos lá, erro novo, vamos lá. E aí, no STJ, consegui estruturar uma coisa mais que envolvia mais ainda a administração, né? Foi concebida dentro da direção geral, né? E aí conseguimos, em 2014, montar a primeira assessoria de gestão socioambiental no âmbito dos tribunais superiores, né? À época também desconhecia outros tribunais que tivessem secretarias de gestão socioambiental, acho que com exceção do Paraná ou Rio Grande do Sul, agora me deu uma confusão aqui nos nomes. Mas fora isso, a gente não tinha essas unidades. E nessa jornada lá no STJ, né, que estou até hoje, começamos a reunir para reunir especialistas e técnicos nos seminários de planejamento estratégico sustentável do Poder Judiciário. Ficou esse nome grande, né? Mas é porque a gente queria falar que isso era do Poder Judiciário e queríamos também deixar muito claro que a sustentabilidade faz parte do planejamento estratégico das instituições. Ela é estruturante, ela está no cerne da instituição, né? Está no esqueleto. E assim surgiu o seminário, né? Nós fizemos a edição desse ano, acredito que você tenha visto, primeira vez de forma virtual, foi fantástico, né? Tivemos uma participação enorme. E acho que terceiro seminário, nós, assim, as pessoas que estavam presentes começaram a falar, a ter voz e dizer assim, escuta, cadê a orientação, cadê a normatização por parte do nosso conselho? Por que nós não temos um normativo que diga, escuta, a sustentabilidade é importante para nós, é importante para o poder. E foi daí que surgiu a 201. E é importante quando acabou falar de terminar, começou a trabalhar no normativo. E é importante falar isso, né? Que na gestão pública a gente precisa ter a norma, né? Não dá para a gente trabalhar só voluntariamente alguma coisa, porque isso não ajuda a institucionalizar, não ajuda a ter uma permanência e nem o reconhecimento interno de que agora isso faz parte da estrutura. Então, essa questão de você encaixar essa peça, ela é muito fundamental para você conseguir ter perenidade, para você conseguir avançar nessa temática e em outras tantas. Né? E legitima, né, Geisa? Legitima, né? As ferramentas de comando e controle são essenciais dentro de um Estado democrático de direito, né? Então, daquele seminário, à época de 2014, reuniu-se um grupo de especialistas, da qual fiz parte, né? E aí, aqui, mais uma vez, eu registro a importância de outros dois colegas, o Ghanem Amiden Neto, que hoje está no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e estava na época no CNJ, e da Adriana Toches, minha grande parceira, que é do TJDFT, e nós três conseguimos redigir a primeira versão da 201.
né? E o bacana dessa resolução, e aí eu espero que outros órgãos se espelhem nesse exemplo, ele foi a consulta pública, então nós recebemos contribuições de vários órgãos, e vale aqui mais um registro, né, de agradecimento a todos aqueles que contribuíram para a melhoria, para o aperfeiçoamento do normativo, né, que hoje a gente já vê que precisa de uma revisão em razão dos anos que se passaram e de normativos outros que vieram, né, avançando nessa questão da sustentabilidade, né. Faço aqui um merecido registro ao decreto do pregão, né, 10.024 de 2019, que trouxe o pilar cultural da sustentabilidade, abrindo esse tripé, que ninguém aguentava mais essas 3 pernas. Elas precisam de mais pernas. A sustentabilidade não tem só 3 pernas, né? Não tem só 3 olhares, né? Então, o decreto trouxe a inclusão, do pilar cultural, mas a gente já vê em vários estudos a necessidade de a gente ter o pilar ético da sustentabilidade. Isso a gente vê pelos códigos de ética das próprias instituições, mas a gente tem que ter esse olhar, né? Sustentabilidade é uma questão de ética, né? Se você conseguir avaliar mais fundo, né? E a professora Tereza Vilac tem um discurso belíssimo sobre isso. Meu beijo para a Tereza aqui, né? Professor Clarice Freitas, lindíssima. A gente tem muitas pessoas especiais fazendo parte desse grupo de trabalho, sabe? E, enfim, a resolução, então, recebeu essas contribuições e foi legitimada. Eu entendo que ela foi legitimada com essa participação social, né? E, a partir daí, a gente vem observando a pauta crescer, né? O normativo foi importante porque ele trouxe uma inovação. Foi a obrigatoriedade de que todos os órgãos do Poder Judiciário tivessem uma unidade de sustentabilidade, uma unidade de gestão sustentável. Ou seja, não seria apenas aquela coisa, deixa que eu pego, e na hora ninguém vai, ninguém resolve a questão. Tinha que ter um nome, tinha que ter um responsável, uma sala, uma mesa, uma estação de trabalho, um planejamento de trabalho, para que as coisas começassem a acontecer. Sem planejamento, não dá. Sem visão do todo, não dá. A máquina não engrena. Então, hoje a gente já avançou bastante, né? A gente está vendo aí um movimento muito legal, do qual você faz parte, né? Que é o GPS, que é uma iniciativa que não tem ferramenta de comando e controle, é uma iniciativa voluntária das pessoas, e isso é muito bacana de ver, né? As pessoas se engajando num movimento que não tem nenhum chefe por trás dizendo faça parte desse grupo, né? É uma vontade que vem de dentro das pessoas, de querer transformar o ambiente onde vive, né? Agora nós já estamos trabalhando, já entregamos a revisão do 201, que eu espero, né, que a gente também conte com mais participação, e estamos aí inovando, né, entregando também um normativo sobre governança de contratações para todo o judiciário e um modelo padronizado de plano de logística sustentável, para auxiliar os gestores na construção desse documento, que ainda, né, na visão de uns, é tão complexo. Tem muita novidade vindo aí. Isso é muito bom, né? Quer dizer, você mostra aí toda essa importância, né? E toda uma ação que vai no sentido de evoluir, absorver esses erros, aprender com eles e entregar algo que vai ajudar os demais a avançarem, né? E sempre buscando aliar essa questão da norma para que mais pessoas se sintam empoderadas e possam ser empoderadas para poder avançar com essa temática. E aí tem algumas questões assim que surgem nessas discussões. Acho que o nome, assim, primeiro eu queria fazer esse registro, né? O nome GPS é muito sensacional. Porque também quer dizer, assim, tem um caminho, sabe? Eu acho que tem um aspecto aí muito importante. E você falou um ponto aqui da cultura.
Vi muitas vezes, assim, nos encontros que vocês fizeram, nos debates, essa questão da necessidade de mudar a cultura, de ir, assim, ao encontro para tentar fazer as pessoas se darem conta de que não dá para ser assim. E a síndrome da Gabriela, que eu absorvi, que eu achei assim, que é perfeita, né? Eu nasci assim, você sempre assim, não podemos fazer isso. Então, assim, eu acho que pegar esses aspectos também do quanto a gente consegue, através da ação, do exemplo, mas também de um trabalho muito, assim, interno, né? A gente precisa chegar no coração das pessoas, né? E isso leva tempo e não é para todo mundo igual, enfim. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da sensibilidade. Na tua trajetória, você muitas vezes se confrontou, e aí você contou um pouquinho aqui para gente, das barreiras que existiam para que as pessoas não pudessem, não avançassem na entrega, né? Você começa com esse olhar lá, como ainda no âmbito social, falando de trabalhar o empoderamento da galera que está mais perto da sustentabilidade, né? Assim, acho que a coleta seletiva é o ponto assim alto de quando você implementa isso, o quanto gera de transformação, porque você está falando de todo mundo fazendo alguma coisa junto. Porque existe um caminho para fazer. Então, assim, como é que funcionou assim para você, na tua percepção, esse trabalho de mudar a consciência, de sensibilizar? Onde é que está para você esse patamar? Geisa, eu acho que o mais importante, assim, a 3P, quando ela veio, ela trouxe 5 pilares temáticos. Né? Vamos lá, gestão de resíduos, uso racional dos recursos naturais e bens públicos, licitações sustentáveis, capacitação e sensibilização e qualidade de vida. Para mim, esse é o mais misterioso. Assim, então, desses 5 eixos temáticos, né, recentemente eles agregaram um novo pilar que foi licitações sustentáveis, mas até vejo construções sustentáveis, mas vejo que isso está dentro de licitações. É importante fazer essa colocação, por quê? Porque a gente não trabalha capacitação e sensibilização do nada. Isto é um pilar estruturante de qualquer programa de gestão sustentável, de qualquer programa de responsabilidade social, socioambiental. Por quê? Mulher, porque a ignorância é o nosso maior desafio. A pessoa não saber, não ter conhecimento, não ter a informação, ela impede o avanço. Então, você tem que conseguir informar, você precisa informar, porque a partir do momento que você informa, você deixa o outro tão responsável quanto você. Uma coisa é só você ter informação. Então, você fica com aquele peso nas costas de ter que ser a palmatória do mundo. Eu tenho que resolver esse assunto porque eu sou responsável por ele. Quando a gente compartilha a responsabilidade, e isso acontece com a disseminação da informação, né? Os outros passam a ser tão responsáveis quanto nós. Porque esse é um trabalho que ele não acontece de forma individual. É como uma eleição, né? Se um não votar, faz diferença. Não, só um voto. Faz diferença. Porque se todos pensarem assim, a gente não elege ou elege quem a gente não quer. Né? E numa iniciativa de responsabilidade socioambiental, se um não faz, né, ele impacta. Ele pode impactar de forma negativa, ele pode impactar no outro, na percepção do outro. E isso é muito, mexe muito com o ser humano, né? A gente está vendo uma coisa acontecer de forma errada, muitas vezes você começa a replicar aquele exemplo. Os nossos filhos fazem isso. Se você começa a falar palavrão em casa, daqui a pouco seu bebê, sua criancinha está falando nome feio, né? A gente vê com coisas, exemplos simples da vida, né? Não vamos complicar. E eu acho que isso é muito importante, que a gente faça também esse registro, Geisa. As coisas não precisam ser complicadas, sabe? E quando a gente não dá transparência às nossas ações, a gente começa a complicar.
a esconder debaixo do tapete, né? A fornecer relatório fechado no nosso portal da transparência, ó, a gente começa a complicar. Complica a vida do pesquisador, do contribuinte, que olha para aquela informação e não consegue entender o que está escrito. Né? Nesses mais de 20 anos, né, de sustentabilidade na minha vida, eu já tive muitas dificuldades, graças a Deus, né? Porque as dificuldades fazem parte do engrandecimento humano. Se não fossem as dificuldades, né, o que seria da nossa vida? Não teria graça. A dificuldade, ela testa a resiliência, né? Quer dizer, Exatamente. se é possível, até onde vai, né? Eu vou além, às vezes eu falo, o povo não gosta muito de ouvir, mas eu digo para assim, palestras que eu dou por aí, que a resistência, a cara na porta me dá tesão. Tesão de ir em frente, tesão de conseguir superar aquele desafio. Quando eu levo uma porta na cara, eu digo, aham, agora eu quero você. Agora eu quero conquistar o seu coração. Agora eu quero sensibilizar a sua alma para essa questão que é importante para a sua vida. Não é apenas para a minha, é para a sua vida, para a vida dos seus filhos, para a vida das futuras gerações. Então, a sensibilização, ela é fundamental e ela não pode ser direcionada para apenas um polo da relação. Você veja, quando a gente fala de coleta seletiva, não, vamos sensibilizar o servidor. Mas espera aí, e quem faz o recolhimento? E a cooperativa? A gente tem vários polos aqui para sensibilizar. E o público externo também, né? Porque ele vai chegar lá e vai ter que entender que é isso. Órgão, que é quem está vendo o que você está fazendo. Você tem aqui, olha, quantos polos a gente não já falou. Público externo, você acabou de dizer, corpo funcional, os nossos colaboradores, quem está lá dentro do galpão separando material. Então, teve uma época no STJ que nós conseguimos implementar uma iniciativa que foi muito bacana, Geisa. Nós conseguimos levar todos os colaboradores da limpeza para o lixão da estrutural. Um lixão, Brasília tinha o segundo maior lixão a céu aberto da América Latina, depois de Gramacho. Né? Depois que Gramacho fechou, ficou o segundo maior do mundo. Né? O primeiro era Jacarta, na Indonésia. Aprendi com meu amigo Paulo Celso Reis, pesquisador da UNB, que foi diretor técnico do Serviço de Limpeza Urbana de Brasília durante muito tempo. Um excelente professor para quem tiver interesse em palestras sobre gestão de resíduos sólidos. E nós conseguimos colocar dentro dos ônibus, enfim, conseguimos levar, nós levávamos de 20 em 20 pessoas ao lixão da estrutural para elas entenderem por que precisa fazer coleta seletiva. Porque essas pessoas muitas vezes tinham um lixão do lado da casa dela. E ela nunca fez isso na vida. E de repente tinha que começar a fazer. Olha o tanto que a gente precisa avançar, né? E hoje a gente já deu assim inúmeros passos, porque hoje essas questões já são cobradas, pelo menos no STJ, e eu sei que alguns outros órgãos, graças a Deus, conseguiram avançar, ter um olhar mais sistêmico. Essas questões são cobradas no concurso. Nós passamos a incluir essas questões na grade, nas disciplinas que a pessoa tem que aprender para entrar no órgão. Porque ela tem que entrar no órgão sabendo quais são as diretrizes do órgão. O órgão tem política de sustentabilidade? Tem que saber. Política Nacional de Resíduos Sólidos? Tem que saber. Dia desses alguém me falou assim, nossa, Keke, mas o concurso do STJ parece concurso para o IBAMA. Não é bem assim, não é bem assim. Mas é que sustentabilidade é um valor institucional para o judiciário. Né? E eu acho que também para o legislativo, acho que também para o executivo, né? Em razão das inúmeras agendas que tem implementadas com esta mesma temática. Se esta questão é institucional,
Como não exigir, Geisa, que essa pessoa venha com esse conhecimento? E você está falando de uma coisa tão, você está falando de uma coisa tão interessante, assim, né? Porque só fazer um resumo aqui. Pegar, transformar em conhecimento, né? Na verdade, tornar a pessoa responsável na medida que ela sabe qual é o impacto que ela está gerando. Trazer a sensibilização, assim, né? Quer dizer, tornar aquilo incomum. O lixão, ele não tem que ser suportado porque sempre foi assim. Isso não é algo que a gente tem que continuar alimentando. Então, você também traz a consciência e você torna as pessoas mais sensíveis. Então, a gente fala muito disso, né? Você tem que ter gente que se importe. E com o outro, e consigo, e com a sobrevivência, e com a continuidade do processo, né? Eu acho que a pandemia trouxe isso. O quanto insustentável, a gente está levando a vida. Todo mundo teve que parar de alguma maneira, mesmo quem não parou, para poder perceber, né, o quanto as coisas estavam no inconsciente, a gente só estava repetindo questões. E eu acho que isso é um ponto fundamental, né? Eu acho que a gente precisa aproveitar esse momento para também começar a se importar com outras coisas. Com certeza, o que foi que a gente começou a conversar, né? Esse momento está sendo uma oportunidade incrível de aprendizado, né? Acho que as pessoas começaram a desligar um pouco, né? Todo mundo muito acelerado, e começar a olhar para dentro de si, né? Olhar para dentro da sua casa, olhar para sua família, olhar para os seus valores. Olha, eu vou te dizer assim, particularmente eu tenho feito coisas que eu nunca fiz, né? Eu nunca pintei, eu nunca fiz marcenaria, mas agora eu já estou fazendo tudo. Já estou fazendo marcenaria, já estou fazendo pintura, já estou fazendo tanta coisa bacana que eu espero que as pessoas possam estar tendo essa oportunidade também, né? De parar um pouco, pensar, olhar para si e aprender com esse momento. Porque esse momento veio para nos ensinar, não pense que veio para levar as pessoas queridas embora, não foi isso. Acho que tem uma hora que a hora de cada um, quando ela chega, não tem para onde você correr. Mas mais do que toda essa preocupação que a gente está tendo, a gente tem realmente ganhou um presente, né, de estar podendo parar, ficar dentro de casa e olhar para os seus valores, né? E olhar para como a sua família está crescendo, né? Para como está a sua relação consigo mesma, né? Como está a relação com seus familiares e com seus filhos, né? E a partir daí criar situações para você saber lidar, né, com todas essas adversidades, né? E aí eu gosto muito da criatividade, da inovação, né, que a sustentabilidade traz para a gente, porque sempre tem uma oportunidade de você fazer diferente, né? Sempre tem uma ideia nova. Cada vez que eu abro o Instagram, né, que eu abro a internet, eu vejo as pessoas criando a partir do nada, né? Ontem eu estava vendo vestidos, né, que são de uma geração em que cada casamento da família o vestido foi reformado. Nossa, eu faço isso há tanto tempo com os vestidos da minha avó, né? E o pessoal achava, tinha gente que achava feio, tinha gente que achava o máximo, né? Mas é um olhar diferente para você conseguir perpetuar aquilo que é bom, porque a gente não quer se desfazer do que é bom, né? A gente quer que isso perdure. Então, a natureza é bom, é maravilhoso, a gente quer que perdure, né? Acesso à água, acesso ao ar de qualidade, acesso, né, a recursos naturais é bom, a gente quer que perpetue, né? E daí toda essa preocupação. A gente está vivendo agora um momento muito delicado politicamente, né? Onde a gente vê que essa pauta ela precisa ser olhada com mais atenção. Mas onde você, pessoa, único, indivíduo, pode colaborar? No seu universo e também no seu trabalho, que faz parte do seu universo,
E a gente fica muito tempo no trabalho, né? Quer dizer, eu acho que a própria pandemia trouxe essa consciência do quanto tempo a gente leva da vida trabalhando. Então, assim, por que não ser o lugar em que a transformação é possível, né? Em que você pode exercitar essa mudança. Acho que é um convite, assim, né? Que a gente fala, a gente está aqui há tanto tempo, por que a gente não melhora isso aqui, o meio ambiente, né? Em vez do meio ambiente, e impacta no meio ambiente geral, né? Você trabalhar o seu ambiente, o lugar que você está no mundo, né? Não, e tem muita iniciativa bacana, né, Geisa, que a gente precisa replicar. É por isso que é importante a gente atuar em rede, para que a gente possa trocar informação, né? O mercado privado já trabalha com essas questões há muito tempo, né? Mas existem iniciativas, né? Eu vi a pergunta de um colega agora no chat, né? Existem muitas iniciativas voltadas para a iniciativa privada. Olha, que vale a pena conhecer. Eu vou fazer um outro registro aqui. Eu adoro elogiar meus amigos, tá, Geisa? A 4 Hábitos, da Ana Maria Ask, que está fazendo um trabalho muito bacana com algumas empresas, implementando iniciativas de gestão sustentável, trabalhando com o corpo funcional dessa empresa, né? Ela fez um trabalho agora com uma empresa de ônibus que foi assim, olha, maravilhoso. Aprenderam a fazer compostagem, fazer coleta seletiva, cuidar do ambiente que trabalha. Você trabalha o ser humano. O serviço começa a melhorar imediatamente. Por quê? Porque você está trabalhando a autoestima desse cara. Você está trabalhando a energia desse lugar. Eu acho que hoje um órgão que não tem uma iniciativa de responsabilidade socioambiental, eu vou até me arriscar aqui, tá? E dizer para você que talvez ele não tenha um clima tão favorável de mudança, né? De potencial de mudança, como um órgão que já tem. Porque as pessoas, elas estão dispostas a pensar no bem, a pensar na transformação do mundo. É o mindset sustentável, né? É você mudar, pensar, mudar o pensamento, virar a chave, né? Para de olhar para o seu umbigo. Vamos olhar para o umbigo do mundo. Porque a gente não está aqui sozinho, né? Então, quando eu consigo transformar um ministro, quando eu consigo transformar um chefe de gabinete, quando eu consigo abrir aquela porta que um dia amassou meu nariz, é muito legal, Geisa. Se eu estiver numa palestra com 400 pessoas e eu conseguir transformar uma, a gente tem que mudar o olhar e olhar para aquilo que é bom e deixar de olhar para aquilo que é ruim. A história do copo meio cheio e meio vazio, né? A gente sempre costuma olhar para o copo meio vazio. Por quê? Né? Por que não florear o nosso olhar e não conseguir perceber as conquistas, ao invés de somente perceber as derrotas? Isso é um pensamento sustentável. Mas você está falando de uma questão muito importante, né? Do trabalho da energia. O quanto você consegue impactar a energia do ambiente na medida que você vira o olhar das pessoas para o que é bom, para o que é oportunidade e para o que não é barreira. Só que a gente sabe, né? E conversando fazendo esse trabalho de convencimento, o quanto também as pessoas guardam ressentimentos e frustrações porque elas já tentaram fazer alguma hora, né? Às vezes a gente pega um espaço em que as pessoas todas falam, eu não acredito nisso, eu não me importo, mas elas não se importam mais porque elas já se importaram e levaram a porta na cara. E diferente, assim, talvez da gente que fica, não, então vou lá e esse é o meu desafio. Muita gente, assim, não está preparada para ser maltratada porque veio com uma ideia legal. Então, assim, trazer essas pessoas também para uma outra tentativa é um desafio, né? Eu acho que é um pouco, assim, compartilhando contigo, querendo saber, assim, como é que você lida com isso, né? Esse desafio de trazer, assim, não, vamos tentar de novo. Tipo, não deu certo aquela vez, mas vamos ver para o meu otimismo aqui que vai dar dessa. Mas foi o que eu te disse. Quando eu me deparo com uma dificuldade, eu vejo ali naquela dificuldade uma oportunidade de crescimento pessoal tão grande
que eu não consigo desistir daquela dificuldade. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E fura mesmo. E fura mesmo. Mas você tem que acreditar que você vai conseguir superar essa dificuldade. E que aquela dificuldade, ela está te ensinando alguma coisa. Né? Ela está abrindo aqui uma janelinha que estava fechada e que você não tinha olhado ainda para essa questão. Mas espera aí, por que essa pessoa está tão resistente? Será que eu preciso melhorar na minha comunicação? Será que eu preciso melhorar na minha abordagem? Será que eu preciso envolver outras pessoas para conseguir mudar? Né? Será que eu preciso, ao invés de ir por esse caminho, peraí, não, eu vou, além de mudar a abordagem, eu vou juntar mais pessoas, eu vou reunir mais argumentos e assim a coisa vai caminhando. Depende muito do teu olhar diante do difícil. O difícil para mim, se tu perguntares, meu Deus do céu, é difícil, mas eu não desisto. A diferença, né, entre o persistente, entre aquele que se desanima, né, é como você vai reagir diante de uma barreira que muitas vezes você considera intransponível. E realmente, para a gente trabalhar com essa temática hoje no Brasil, né, a gente está vendo, né, o quanto é difícil, o quanto algumas pessoas, infelizmente, ainda não têm essa visão sistêmica e o tanto que o mercado, o tanto que o mundo, o tanto que o consumidor hoje está cobrando uma postura mais responsável, né, a dos outros, dos governos, né? Então, a gente está encontrando aqui janelas de oportunidade de você se redescobrir diante do difícil. Agora, eu queria uma curiosidade, né, na tua visão intergeracional. Normalmente, quando a gente lida muito, assim, quando fala assim, num certo momento da vida, com superiores, a gente lida com pessoas mais velhas, que viveram uma outra realidade, são de uma outra geração, a gente tem que trazer para essa realidade de hoje. Agora, está chegando uma galera aí jovem, pouco resiliente, pouco tolerante aos desafios, mas também muito mais sensibilizada para essa questão ambiental. Como é que você vê esse desafio de lidar com essa geração que está chegando e também buscar esse caminho do meio, né? De que todo mundo pode se unir por um propósito? Como é que você vê isso? Assim, na minha experiência, às vezes as pessoas mais antigas, elas são até mais conscientes. O problema é a geração do meio, entre a mais antiga e a mais jovem, né? Porque voltamos àquele ponto lá do meio da nossa conversa. O problema é a sensibilização, é a informação. Infelizmente, nós não tivemos na nossa grade escolar, né? Nós não tivemos educação ambiental. Eu tive educação moral e cívica, né? Você aprendia o hino à bandeira, aprendia todos os hinos, né? Formar fila, mas você não tinha noções de sustentabilidade, né? Hoje você vai em países que não tem um papel no chão. As crianças já começaram a aprender diferente. E o mais velho, ele se lembra que na casa dele, que ele brincava na rua, que hoje o filho, o neto, né? O neto não brinca mais na rua. O neto brinca com o computador, o neto não sabe o que é jogar uma amarelinha, o que é jogar um peão, o que é subir na árvore de mamona e fazer uma guerra de frutinha. E ele sente falta disso. Então, muitas vezes, a minha maior dificuldade, aí eu vou ser muito sincera com você, não é com aquele magistrado mais antigo. Esse magistrado mais antigo, ele tem uma fazenda, ele se importa com as plantinhas dele, ele adota as medidas que a gente leva, né, de gestão sustentável, com o tempo ele consegue abraçar tudo que a gente está fazendo. A maior dificuldade é a geração do meio, né, que realmente tem essa dificuldade, nem tem um olhar lá na frente, nem tem um olhar lá de trás. Mas informação é tudo, né? E a gente, internamente, né, pelo menos no meu órgão ou dentro da minha casa, porque eu também tenho dificuldades aqui, né, com a minha geração aqui que me rodeia,
né? É a gente não desistir jamais, é a gente passar a informação, mostrar o antes e o depois, né? Mostrar os benefícios das ações que você vem adotando, né? Seja economicamente, seja ambientalmente, né? Seja socialmente, porque é importante a pessoa também ter essa visão mais ampla, né? De que uma mudança de atitude, né? Uma simples opção, não vou mais consumir água em garrafinha. Uma coisa super simples. Para os órgãos é um impacto bobo financeiro, né? Mas ambientalmente tem um impacto altíssimo, né? Que todo mundo sabe. Hoje a gente está vendo que, opa, peraí, eu vou comprar uma garrafinha na rua, como é que vai ser isso? É melhor andar com a minha. Né? Eu não sei quem pegou, eu não sei se passaram álcool, né? A gente está nesse momento um pouco de pânico, né? Talvez, preocupação em ficar doente. E aí você começa a perceber que a sua atitude pode fazer a diferença para você mesmo, né? Então, voltando para a resposta da pergunta, eu acho que informação continua sendo a única solução. É você não ficar sozinha com a informação. E assim, agora a gente já está nos nossos minutos finais e esse papo podia ficar por mais um tempão, assim, você falou de tantas coisas essenciais, avisando aqui que vai ficar disponível no Instagram, né, por mais um dia. Depois eu vou também postar no meu YouTube, eu vou compartilhar o link aqui no perfil, vou compartilhar com você para a gente poder espalhar um pouco dessa oportunidade que a gente está tendo aqui de reflexão, acho, de pensar como que a gente coloca a sustentabilidade na vida, né? E no dia a dia e no trabalho. Eu queria saber, assim, para o nosso final, onde você busca essa energia? se tem aí um pilar, a gente falou de vários pilares da sustentabilidade e é muito natural na nossa conversa que a gente coloque o trabalho e as conquistas e o que a gente consegue fazer no dia a dia como algo muito, assim, de frente, porque é você, sabe? Tipo, é muito bacana poder ver a tua trajetória e principalmente ver o quanto ela se reflete no compartilhamento, na ativação. Não existe rede se não tiver gente lá botando energia e você acredita nisso. Então, assim, a gente vê, é muito claro para todo mundo, mesmo quem nunca teve contato pessoal com você, sabe, ver quanto isso circula de energia boa. E isso energiza a gente, né? Mas eu queria saber de você, assim, quando você fecha a porta, assim, do dia, tá lá nos seus minutos antes de dormir, onde é que você busca, qual é a sua fonte? Olha, Geisa, a minha fonte de energia são as pessoas. Né? Eu tenho uma mãe muito inspiradora, aprendi muito com ela, foi servidora pública a vida toda, e ela sempre me ensinou a ter muito respeito com o dinheiro do contribuinte. Né? E realmente eu procuro levar isso para a minha vida profissional como gestora. Eu tenho que ter muito respeito pelo contribuinte, né? Então, como a gente aplica os nossos recursos faz toda a diferença. Como a gente dá transparência a essa informação faz toda a diferença. Né? Cada membro do nosso grupo, mais uma vez, o Grupo Gestão Pública Sustentável, GPS, né? Que basta entrar em contato conosco, o meu perfil, Kathleen Feitosa, ou o perfil da Geisa, com certeza ela também vai dar os contatos. A gente está na rede Telegram. Né? Cada vez que a gente faz um seminário e eu vejo todas as pessoas postando manifestações com vontade de aprender, eu acho que isso é de cada um. Né? Mas a minha energia, ela vem realmente da vontade de compartilhar com as pessoas o meu conhecimento e da vontade que eu tenho de aprender com o outro. Porque não se engane, eu hoje aqui estou aprendendo. Né? E isso é muito reconfortante, você ter esse feedback, a relação a dois, a relação com as pessoas, ela é um sisteminha. Ela só funciona se ela for e se ela voltar. É troca. E quando você tem troca, você tem energia ali. E isso é muito bacana. Kathleen, obrigada de novo por você ter aceitado esse convite. A gente vai, essa semana, eu tô
inaugurando, na verdade, essa série de lives aqui no meu perfil. E eu busquei algo que me deixa muito feliz em trabalhar com, que é com a sustentabilidade, e também buscar pessoas da nossa rede que estão, assim, que fazem a diferença, e que para compartilhar um pouquinho aqui de vocês. Assim, a gente vai ter outros bate-papos, né? Amanhã eu vou falar dessa questão da sustentabilidade no Legislativo, com a Daniela Abud. Depois eu vou conversar sobre alimentação com a Mônica Rocha, que tem um trabalho também super incrível. E muito obrigada por você ter aceitado esse convite. Foi demais, eu amei estar aqui com você essa manhã. Eu e que muita agradeço gente amou aqui também. Ó, beijo, não vou perder suas palestras e parabéns pela iniciativa. Vamos lá, gente, vamos transformar o mundo. Vem, vem, vem! É isso mesmo. Tchau, obrigada. Tchau, querida, um beijo. Beijo.